Existe no meio evangélico hoje, vamos dizer assim, vamos chamar de crença popular. Algumas crenças populares, algumas crenças a respeito de alguns versículos que eu quero te ajudar a entender eles nessa noite. Por quê? Porque o mais comum que eu vejo é as pessoas acharem que esses versículos é como débito automático. Se você souber ele de cor, ou se você escrever ele na parede da sua casa, ou se você falar, eu acredito nesse versículo, ele vai acontecer na sua vida. E não é bem assim. Deu para entender? Não é bem assim, amém? Eu quero te ajudar a entender um pouco disso, para que você de fato viva esse versículo, amém? Então, acho que o primeiro deles, deixa eu ver, eu vou ler os dois principais versículos, e que tem a ver com a família, e vou começar a explicar, amém? E você já vai entender um pouco. O primeiro é Josué 24:15. O primeiro é Josué 24:15. Deixa eu ver se alguém já sabe o que está escrito lá. Josué 24:15. Vamos ver se você mata a charada. É um versículo que começa, na verdade, é a parte B do versículo. É a frase mais conhecida desse versículo. Ela começa com eu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não. Essa mesmo. Não é um versículo conhecido? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Até foi, a frase estava na música ali. Josué 24:15. Josué 24:15. Acharam? Diz amém. Volta. Dá uma mão para ela aí. Josué 24. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Josué 24:15. E pode abrir, pega uma caneta aí, grifa ela na sua... E eu tenho quase certeza absoluta que no seminário esse versículo vai ser citado. Amém? É muito comum, talvez você tenha na sua casa. Quem tem na sua casa? O pastor tem na casa dele, esse versículo. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diz assim, na minha tradução, que pode estar diferente da sua, diz assim: mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus o Senhor. E nós conhecemos normalmente essa frase: porém, eu e a minha família serviremos a Deus o Senhor. A tradução mais comum é: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem já tinha ouvido esse versículo sobre família? E deixa eu quem crê nesse versículo, quem fala assim, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, né? Todos nós, né? Pois é, exatamente. Vamos ler o segundo e eu volto nele. É Atos capítulo 16. Exatamente. Atos 16:31. Quem sabe o que está escrito? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí, já está até grifado no negócio. Atos 16:31. Diz assim na minha tradução. Vou ler o 30 e o 31. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Não vou precisar voltar, mas eu vou citar, nós já lemos Josué. Deixa eu te colocar a par do contexto dos dois versículos e vou começar a explicar o que eu quero dizer com eles. Josué, qual que é o contexto do que Josué fala aqui? Deus usou Moisés para liderar e usou ele para libertar o povo de Israel do Egito, amém? Após 400 anos, com as 10 pragas e tudo, você já deve ter lido
ou visto a novela, né? Porque hoje em dia você fala assim, você viu a novela e tudo. Ou visto o filme, porque também tem o filme Os 10 Mandamentos. Mas Deus tinha libertado o povo de Israel da escravidão do Egito. E aquela geração que saiu do Egito ficou, por causa da incredulidade deles ao espiar a terra, eles ficaram andando no deserto 40 anos. E Deus, a Bíblia diz que Deus disse que fez isso para ver o que de fato havia no coração deles. Porque muito rápido eles se desviaram do Senhor. Muito rápido eles fez outro Deus lá, quando fizeram um bezerro de ouro. Muito rápido eles abandonou a Deus. Muito rápido eles esqueceu como que Deus fez para libertar eles. A libertação que Deus tinha feito. A grande libertação que Deus tinha feito para eles. Então Deus deixou eles 40 anos no deserto para provar o coração deles, para que aquela geração que foi incrédula morresse no deserto, tanto que da geração que saiu do Egito, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Só os dois, nem Moisés, nem Arão, só Josué e Caleb. E quando eles chegam na terra prometida, após a morte de Moisés, Deus escolhe Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida, porque eles agora tinham chegado na terra. Então, Josué, se eu não estou enganado, Josué capítulo 6, eles atravessam o rio Jordão para conquistar a terra. Eles chegaram, Deus levou eles até lá, só que eles tinham que conquistar a terra. Eles tinham que vencer os inimigos para tomar posse da terra. E Deus usa Josué. O capítulo 24 de Josué, podemos dizer assim que já é o fim da vida de Josué. Eles já conquistaram a terra, não conquistaram a terra toda, mas grande parte da terra eles conquistaram e já estavam vamos dizer assim, numa posição confortável na terra. Já tinham distribuído as terras, enfim, já estava tranquilo. E Josué, capítulo 24, o livro de Josué termina com Josué, vamos dizer assim, fazendo uma pregação diante do povo, né? Falando com eles, olha, agora vocês vão escolher, ou vocês vão adorar os deuses que os nossos antepassados adorou na Mesopotâmia, ou vocês vão adorar os deuses dos amorreus com os quais vocês convivem agora, que os amorreus faziam parte do povo que eles não mataram e permaneceu na terra. E aí vem a frase tão conhecida de Josué. Ele diz assim, vocês vão escolher qual Deus vocês vão servir agora, mas eu e a minha família, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Nós vamos servir ao Senhor. Então esse é o contexto. Josué estava dizendo, agora, acredito eu que ele estava, prestes a morrer, eu já sabia que não ia durar muito tempo, né? Então, do mesmo jeito que Moisés deixou conselhos para o povo, ele agora deixa conselhos para o povo de Israel. E ele diz, vocês vão escolher agora quem vocês vão servir. Ou os falsos deuses, ou ao Deus verdadeiro. Mas eu já deixo claro que eu e a minha família vamos servir a quem? A Deus. E nós tomamos esse versículo como promessa, né? Nós tomamos como promessa. Mas eu quero te dizer que esse versículo não é bem uma promessa. Esse versículo é uma declaração de Josué. Josué está declarando, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ele já conhecia o Deus verdadeiro. Ele conheceu o Deus verdadeiro através da lei que Deus deu para Moisés. E Josué, conhecendo a Deus, ele falou, eu e a minha casa vamos servir a Deus. Então, nós tomamos esse versículo como promessa, mas não é bem uma promessa. Não quer dizer que não possa acontecer com você. Amém? Mas eu quero dizer que foi uma declaração de Josué. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E eu vou mais para frente falar por que ele tinha essa certeza. Agora vamos para o segundo texto, Atos 16, 31. Qual que é o contexto? Paulo e Silas haviam sido presos porque eles estavam pregando na cidade e, mais especificamente, porque eles tinham expulsado o demônio de uma jovem adivinha que, com a ajuda de um demônio que habitava dentro dela, ela fazia adivinhações. E aí é que as pessoas falam, mas aconteceu, mas adivinhou, mas falou verdade, mas era o quê? Um demônio. Por isso que fala com quem dessa, não é porque acertou que é de Deus. Ela acertava e ainda dava dinheiro para os patrões dela. Mas Paulo falou, é um espírito maligno que está nela. Amém? Então fica a dica aí, porque hoje em dia tem muito disso.
Amém? Então fica a dica aí. E porque eles expulsou, a Bíblia diz que os donos daquela escrava ficou bravo. Porque diz assim, porque eles viram que a fonte de lucro deles havia se perdido. Sem o demônio, como é que ela ia adivinhar? Né? Sem o demônio, ela não ia adivinhar. Então eles incitaram a cidade a prender Paulo e Silas. Paulo e Silas são presos, e você é uma passagem conhecida também. Na prisão, à meia-noite, o que eles faziam? Oravam e cantavam. Deus então manda um terremoto, abre todas os portões, as correntes solta, e a primeira coisa que a gente pensa é, saiu todo mundo. Não, ficou todo mundo. Tanto que aí entra o carcereiro na história. O carcereiro, quando acorda e vê que tudo estava aberto, ele pega a espada e fala, vou me matar. Que eu tinha que proteger todo mundo, as portas estão tudo abertas, deve ter fugido todo mundo, vou me matar, porque se eu não me matar, eles vão me matar a hora que descobrir. E prestes a se matar, Paulo grita, não faça isso, estamos todos aqui. Irmão, pensar nisso é interessante demais, né? Porque olha para você ver, Paulo e Silas estavam presos por fazer a obra de Deus. E eles começam a orar e a cantar. Deus manda um terremoto e abre tudo, solta as correntes. Se fosse eu no lugar de Paulo, o que eu ia fazer? Deus está querendo que eu fuja, né? Mas não, eles ficaram. E o interessante, o que eu imagino, a Bíblia não deixa claro, mas eu imagino que a essa altura, todos os presos já estavam, se não convertidos, quase. Porque eles também não fugiram. Paulo falou, estamos todos aqui. Menos de um dia preso e Paulo já estava ganhando o pessoal tudo da cadeia. Né? E aí, diante daquela situação, peraí, acontece um terremoto, que não é algo comum, libera, abre tudo, e esses presos ainda estão aqui, e há pouco tempo ele estava cantando, diante disso tudo o carcereiro toma um choque. E eu acredito que todo esse testemunho, não só do terremoto, como do Paulo e os presos não ter ido embora, foi um testemunho tão forte que o carcereiro se viu diante do próprio Deus, imagino eu. Ele falou, isso que está acontecendo aqui não é normal. Tanto que ele vira para Paulo e Silas e diz assim, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E aí vem a resposta de Paulo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esse versículo a gente poderia dizer, e ele tem mais tom de promessa. Esse versículo é uma promessa. Porque Paulo diz, crê no Senhor Jesus e você vai ver que vai ser salvo você e a sua casa. E nós pegamos esses dois versículos, eu e minha casa serviremos ao Senhor, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, nós nos apegamos a ele, não estou dizendo que é errado, amém? Só que aí entra, vamos dizer assim, a maneira correta de entender os dois textos. Por quê? Não é porque eu sei eles de cor, não é porque eu tenho ele na parede da minha casa, não é porque eu declaro eles e eu falo eles com muita fé, não. Eu tenho fé que se eu creio em Jesus e eu tenho fé que Deus falou que se eu cresce em Jesus, minha casa também seria salva. E talvez você não admita ou as pessoas não admitam, mas o nosso pensamento é de que é automático. O que eu estou querendo dizer com automático? Se eu acredito em Jesus, automaticamente, porque eu creio, minha família também vai ser salva. Independente se ela crê ou não. Tanto que, normalmente, pessoas que ainda têm membros da família que não conhecem Jesus, esse é um dos versículos que elas mais se apegam. Não é verdade? Elas mais se apegam. Não, meu marido, minha esposa, meus filhos ainda não conhecem Jesus, não aceitou Jesus, mas eu creio que se eu crer, eu e minha casa vamos ser salvos. Só que aí é que entra, não acontece de forma automática, amém? Porque senão, a sua fé é que salvaria os seus familiares. E a Bíblia diz que não existe essa questão, todo o resto da Bíblia diz que, como é que eu posso dizer? O que salva é a fé pessoal da pessoa. É a sua fé pessoal em Cristo que salva. Não tem como eu crer para Jennifer para ela ser salva. Para ela ser salva, ela precisa crer no Evangelho de Jesus. Amém? Então não importa se eu sou pastor. Não é isso que vai fazer a Jennifer ser salva. Você pode ser esposa de pastor e ir para o inferno. E o seu pastor ir para o céu. E o seu marido ir para o céu. Entende? Então, não acontece de forma automática.
É uma promessa? É. Paulo falou, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Josué bateu no peito e declarou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava falando pela família. Você pode afirmar, declarar, falar, eu e a minha casa um dia vamos servir ao Senhor. Ainda não é a realidade, mas eu creio que nós vamos servir ao Senhor. Porque eu creio que se eu crer em Jesus Cristo, vai ser salvo eu e a minha casa. Então nós podemos crer, não estou dizendo que isso é errado, amém? Mas não pode parar por aí. Amém? E nós precisamos entender como isso acontece. Como que eu chego a um ponto em que eu e a minha casa servimos ao Senhor? Como que vamos dizer assim, essa promessa de que toda a minha família também vai ser salva se eu crer em Jesus? Aí entra a gente, vamos dizer assim, estudar todo o texto. Vamos começar com Josué. Como que Josué podia ter essa convicção? Para que a gente entenda a convicção de Josué, a gente precisa conhecer, não precisa tanto. Se a gente tiver conhecimento do que Deus disse para Moisés e para o povo em Deuteronômio capítulo 6, a gente pode entender a confiança que Josué tinha. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 6. E você vai entender a confiança que Josué tinha para dizer aquilo. Deuteronômio 6, versículo 1. Deuteronômio, lá no início da Bíblia, Deuteronômio 6, do 1 ao 9. Deuteronômio 6, do 1 ao 9. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Achou? Diz amém. Deuteronômio 6, do 1 ao 9, diz assim: Moisés disse ao povo, são esses os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Moisés foi o mediador. Ele recebeu de Deus para transmitir para o povo. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Olha Deus dizendo, se você ler os 5 primeiros livros, se você ler principalmente o final de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Deus vai dando os mandamentos. Deus fala com Moisés e Moisés transmite os 10 mandamentos e os outros mandamentos. Amém? Em vários detalhes, o que comer, o que não comer e etc e tal. E aí, Moisés agora está dizendo, se vocês... são esses os mandamentos que Deus me mandou ensinar para vocês. Obedeçam a esses mandamentos na terra para onde Deus vai levar vocês. Amém? Na terra onde Deus vai levar para vocês. Temam o Senhor nosso Deus, vocês, os seus filhos, os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenha o cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Escute, povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Agora, os versículos principais dentro do assunto que eu estou abordando. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. Não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Deus deu os mandamentos e disse assim para o povo, esses mandamentos, guardem eles, vocês, guardem eles. Mas não apenas guardem, ensine ele para os seus filhos e para os seus netos. E Deus diz assim, quando você se levanta, quando você estiver em casa e quando você estiver fora de casa. Quando se levantar e quando for deitar. Algumas traduções diz caminhando, andando. Ensine os seus filhos. A tradução mais difícil usa a palavra inculcar na cabeça dos seus filhos. É como colocar na cabeça deles, é como marcar na cabeça deles. Então, qual era a confiança de Josué para dizer que ele e a casa dele serviria ao Senhor? Ele cumpriu
obedecer o que Deus está dizendo aqui. É ele seguir essas instruções. Primeiro, ele decidiu, eu vou servir a Deus. Obedecendo os mandamentos dele, amando ele de todo o coração, com todas as forças. Você viu dizendo ali no versículo 5, se eu não estou enganado. E depois de ele amar o Senhor, ele ia seguir o que Deus disse aqui. Ele ia ensinar os filhos dele a também amar o Senhor. Ele ia ensinar para os filhos dele as leis de Deus, os mandamentos de Deus. E aí, detalhe, que é importante, não é levando ele na igreja. Deixa eu começar a aplicar. Não é levando ele na igreja. Até porque naquela época ainda não tinha sinagoga, não tinha culto, não tinha... Entende? Por isso que o lugar que Deus dá destaque, onde é que eu vou ensinar meus filhos? Primeiro, um ponto interessante. Você viu falar de pastor ali? Você viu falar de Moisés? Você viu? Deus já tinha instituído os sacerdotes. Se você ler, né, os livros lá. Mas Deus não falou, leve eles até o sacerdote para que o sacerdote ensine ele as leis. O que Deus está dizendo? Você vai ensinar os seus filhos. Aonde? Em casa. Não é levando ele para a escolinha da igreja, para o culto da igreja. Isso também pode ajudar. Mas em primeiro lugar, o que Deus está dizendo é, se você me ama, se você segue as minhas leis, se você me conhece, você vai ensinar para os seus filhos. Você vai me apresentar para os seus filhos. Você vai ensinar os seus filhos a me amar. Entende? Em casa. Quando? Que horas? Quando você se levantar, comece a falar de mim. Quando você for se deitar, termine o dia também falando de quê? De mim. Você vai sair de casa, aproveita a oportunidade para falar de quê? De mim. Dos meus mandamentos para ele. Você vai ensinar. É por isso que o que Josué diz, por isso que ele diz com tanta convicção, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Por que ele falou isso com convicção? Porque ele estava batendo no pé dizendo, eu vou ensinar para os meus filhos. Eu vou ensinar para os meus filhos a seguir o Senhor. Eu vou ensinar e nós vamos servir ao Senhor. Ele assume a responsabilidade de homens. É nossa responsabilidade isso. O desejo de Deus é que nós, homens, sejamos esses principais que ensinem a nossa família. Amém? Então, não basta ter o versículo na sua casa ou acreditar muito nele. É preciso você tomar essas atitudes que Deus está dizendo aqui. É preciso você ensinar os seus filhos. É preciso você apresentar para eles os mandamentos de Deus, as obras de Deus. Se você ler, Deus mandou o povo contar para os filhos deles tudo o que Deus tinha feito para libertar eles do Egito. A vontade de Deus era que, à medida sentado, comendo, andando, o povo, os pais que viram tudo o que Deus fez, como que Deus libertou, como que Deus derramou 10 pragas lá no Egito, como que Deus abriu o mar vermelho, como que uma nuvem de fogo ia acompanhando eles à noite e uma de nuvem de dia. Era para os pais ir contando isso para os filhos. No caso de Josué, ele viu também Deus abrir o rio Jordão. E Deus ainda diz assim, quando eles estão atravessando o Jordão, pegue 12 pedras no rio e vocês vão construir um altar, um memorial. Quando seus filhos perguntarem, e aquelas pedras ali? Vocês vão dizer assim, porque o Senhor nos livrou, e vocês vão explicar tudo para ele. Está lá no livro de Josué. Então a confiança de José em dizer, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, é porque ele ia obedecer a Deus. Ele ia ensinar os filhos dele e toda a família dele e os netos dele a servir e adorar ao Senhor. E se você quer que você e a sua casa sirva ao Senhor, se você já serve, o que você tem que fazer? Ensinar os seus filhos. Amém? Agora vamos para a segunda passagem. Se você ler Atos, depois do versículo 31, olha o que diz. Versículo 31, Paulo respondeu, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua? Agora olha o versículo 32. Olha o versículo 32. Então, eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram
batizadas. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. A passagem não termina no versículo 31. Se você crê, automaticamente sua família vai crer. Não. O versículo 32 diz que, após ouvir isso, o que o carcereiro fez? Então eu vou te levar lá na minha casa para você anunciar o evangelho para eles também. E a Bíblia diz que Paulo e Silas foram e anunciaram para o carcereiro e para todos da sua casa a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que não só o carcereiro, mas toda a família dele creu no evangelho e foram o quê? Batizados. Então, se eu quero que essa promessa cumpra na minha vida, crer no Senhor Jesus será salvo você e a sua casa. O que você tem que fazer? Primeiro, você precisa crer no evangelho. Amém? Você precisa crer no evangelho, e se você crer no evangelho de Jesus, você vai ser salvo. Mas você também precisa anunciar o evangelho para quem? Para sua família. Você precisa anunciar para eles o evangelho. E deixa eu te dizer, vamos dizer assim, os mesmos conselhos, as mesmas ordenanças que Deus deu em Deuteronômio 6, se aplica a nós no Novo Testamento. Se lá em Deuteronômio 6, Deus mandou Josué, Moisés e todo o povo ensinar para os filhos deles a lei e os mandamentos, não é diferente. Só que nós ganhamos um AMP. Nós ganhamos, vamos dizer assim, a revelação total. Porque agora nós compreendemos do que a lei trata. E a lei trata de quem? De Jesus. Jesus falou que toda a lei, todo o Antigo Testamento fala dele. Então, hoje nós temos que, na verdade, se você lê Atos dos Apóstolos, é o que Paulo fazia. Como que Paulo pregava o evangelho? Ele pegava o Antigo Testamento e mostrava como que o Antigo Testamento falava de Jesus. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 10, ele diz que aquela rocha que lá no deserto jorrava água para o povo, Paulo diz assim, era Cristo. Em 1 Coríntios 5, Paulo diz assim que quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, Deus instituiu a Páscoa, que era a festa de celebração pela libertação deles da escravidão do Egito. No Novo Testamento, Paulo diz assim que a nossa Páscoa é Cristo. Porque da mesma forma que Deus libertou o povo do Egito, hoje Deus, através de Jesus, nos liberta da escravidão do pecado, da morte, do diabo. A Bíblia diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho. Amém? Então hoje nós temos a revelação completa do que é o Evangelho de Jesus. E é isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Então a primeira coisa para que esse versículo se torne real na sua vida, você precisa conhecer e crer no Evangelho de Jesus. E depois de crer no Evangelho, você precisa anunciar para anunciar o Evangelho a todos que você quer que sejam salvos também. Então olha para mim, esposas. Talvez você tenha um marido que ainda não é convertido. É muito bom você orar por ele. E falar, eu estou indo na igreja e eu sempre oro por ele. É muito bom orar por ele. Mas você também precisa anunciar o Evangelho para ele. Por quê, pastor? E o detalhe? Talvez, se ele, por exemplo, a gente vê muitos casos, usando esse exemplo da esposa do marido que nem no culto vem. Amém? Eu já vi casos, e conheço alguns de perto, que o marido traz a esposa até na porta, às vezes volta em casa e depois que acaba o culto, busca ela ou fica do lado de fora esperando o culto acabar para levar ela embora. Se essa esposa depender do pastor pregar o evangelho para aquele marido, ele vai ser salvo? Não importa quão forte ela creia em Atos 16, 31. Porque a gente só, como é que eu posso dizer? Só é possível ser salvo quando a gente crê no Evangelho de Jesus. E Paulo diz assim, como crerão naquele que nunca ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Às vezes você vai, pastor, eu vou levar meu marido no culto para vocês pregar para ele. Beleza, você pode fazer isso. Mas e se ele não vier? Pastor, eu vou chamar o senhor para fazer uma visita lá. E se ele não aceitar? Segundo que, quantas visitas eu vou ter que fazer?
Porque a gente não entende o evangelho em uma visita só. Amém? Nós vamos viver toda a vida nessa terra compreendendo cada vez mais o que Jesus fez por nós. Ainda não vamos entender tudo, porque é maravilhoso o que ele fez por nós. Amém? Então, entenda, por isso que, esposa, se o seu marido não é convertido, você é a pessoa que precisa compreender o evangelho e anunciar para ele. Amém? Você precisa... Pastor, mas já é suficiente eu dar um bom testemunho, não é? Irmãos, tem uma frase que ela é bem popular, mas ela não é... Como é que eu posso dizer? A gente não pode confiar tanto assim nela, que é aquela frase assim, pregue o evangelho, se preciso for, use palavras. O que essa frase quer dizer? Que a gente prega o evangelho com atitude. De fato, a gente prega o evangelho com atitude. Quando eu perdoo as pessoas que me ofenderam, quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu estou expressando a verdade do evangelho. Mas você não ganha, ninguém crê no evangelho apenas de ver bom testemunho. Até porque outras religiões também dão bom testemunho. Nós temos comentado bastante sobre o espiritismo, que dá, às vezes, muito mais melhor testemunho de cuidar das pessoas do que nós cristãos. Só que aí eu te pergunto, essas pessoas que recebem o cuidado deles, ou até eles mesmos, creem no Evangelho de Jesus? Não. Então o Evangelho de Jesus não se resume, eu estava falando disso domingo de manhã, não se resume a apenas bom testemunho. É preciso anunciar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a pregação. A fé vem pelo ouvir a pregação. Então o evangelho nós anunciamos com palavras. A Bíblia diz que Deus escolheu salvar as pessoas pela loucura da pregação do evangelho. Então é bom dar testemunho, e nós precisamos dar testemunho, mas o testemunho ele é para afirmar e testificar as nossas palavras. Portanto, você precisa primeiro entender para você crer, porque não tem como você crer em algo que você ainda não entendeu. Amém? E depois que você entende o evangelho, você precisa anunciar ele para as pessoas que você quer que seja salvo. Pastor, mas eu oro todo dia 3 horas da manhã pelo meu marido. Ótimo, muito bom. Deus vai agir e vai começar a quebrantar o coração dele. Mas e quando a terra ficar fofa? Qual a semente que você vai lançar? Jesus disse que a pregação do evangelho é como um homem que lança sementes. Então nós precisamos... Pastor, o senhor está dizendo que eu preciso aprender a pregar? Sim. Talvez não no altar. Mas você precisa aprender a anunciar o evangelho para as pessoas. Quem está me entendendo nessa noite? Amém? Porque é ouvir a pregação do evangelho, e quando eu digo pregação, não estou me referindo a somente essa pregação de altar. Quem entende diz amém? É essa que eu estou fazendo. Quando você está, por exemplo, hoje eu fiz uma visita e eu estava conversando com a família e na conversa eu comecei a introduzir o evangelho. Entendeu? Então, conversando, a gente vai anunciando o evangelho para as pessoas. Entende? E, pastor, não sei fazer isso. Você, como cristão, precisa aprender. Não é difícil, irmãos. Tem tanta coisa que, às vezes, algo da sua profissão, você sabe explicar e eu não faço a mínima ideia do que você está falando, mas você aprendeu. Quem entende diz amém. Então, e eu penso o seguinte, se eu entendo algo, eu sei explicar esse algo. Amém? Então, você não precisa ser como os pastores, como os teólogos, mas é possível apresentar o evangelho de formas simples, é possível a gente ilustrar o evangelho para as pessoas. Amém? Então, por que eu estou dizendo disso? Porque para que você e a sua casa sirvam ao Senhor, seus parentes, seus amigos, você precisa anunciar para eles o evangelho. No caso do carcereiro, ele levou naquele dia Paulo e Silas lá. E Paulo e Silas anunciou para eles. Mas o carcereiro ainda era o primeiro contato que ele teve. Amém? Mas você já conhece. E é o que eu disse. Às vezes nem sempre. Não estou dizendo que o fato de você anunciar o evangelho para as pessoas exclui o fato de você talvez convidar para vir no culto ou de fato chamar alguém para ir lá que explique o evangelho. Amém? Nós contribuímos uns com os outros dessa forma. Quem entendeu diz amém. Mas eu quero te ajudar a entender que você precisa entender que a responsabilidade é sua. Porque às vezes você vai ficar me esperando ir lá pregar pro seu... Vou continuar dando esse exemplo do marido, né? Pro seu marido e talvez ou eu nunca vou achar tempo para ir lá,
ou eu de fato vou, sei lá, vou pecar e não vou dar a mínima para você, não vou marcar, vou ficar te enrolando e não vou lá. Se você depender de mim, o que vai acontecer? Entende? Então nós precisamos aprender a anunciar o evangelho para as pessoas. Pastor, mas eu ainda não entendo nem para mim. Tudo bem, continua vindo, vamos continuar ajudando podemos fazer visita só para te ajudar a entender o evangelho. Você pode vir domingo de manhã, continuar vendo os cultos, né? Tudo isso é muito bom, mas vai chegar um momento em que você vai precisar compartilhar com as pessoas. Quem entende diz amém. Porque não tem como eu e o pastor Carlos, nós somos dois, pregar o evangelho para todo mundo dessa cidade. Então as coisas não acontecem da noite para o dia. Quem está entendendo diz amém. Mas nós precisamos estar nesse processo. Eu preciso estar nesse processo de aos poucos ir ajudando a pessoa a entender. E eu tenho certeza que vai chegar um momento em que, com as suas palavras e com o seu testemunho, nós vamos ver, continuando usando o exemplo da mulher, ver o seu marido aqui. Amém? Então, eu quero te ajudar a entender isso para quê? Pastor, minha família não vai na igreja. Leva o evangelho lá. Entenda que Deus disse em Deuteronômio, é em casa. Quem está entendendo diz amém. Nós, pastores, a igreja, a escola bíblica, tudo isso te ajuda. Na verdade, serve para te capacitar. Serve para te ajudar a entender o que você ainda não entende. Serve para... Entende? Para te ajudar, para ir te capacitando. Vamos dizer assim, para ir te fornecendo ferramentas, ilustrações, entende? Para que você, não só na sua casa, mas também com seus amigos e vizinhos. Amém? E outra coisa, de acordo com o Deuteronômio e todo o Novo Testamento, porque se você ler capítulo 16 de Atos, foi antes. Lídia, a história de Lídia, deixa eu ver se foi antes. Foi antes, ó. Versículo 13 do capítulo 16 de Atos, ó. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam ali reunidas. O que Paulo começou a fazer? Conversar. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Mas se você ver, continuar lendo, ela convidou Paulo para ir lá. Então, irmãos, Deus sempre vai usar alguém para começar. Deus sempre vai pegar uma família e vai escolher uma pessoa para anunciar para ela. Para talvez ela estar ouvindo o pastor e eu creio no evangelho. E o desejo de Deus é que a partir dessa pessoa, Deus agora ele não precisa usar um outro pastor, uma outra pessoa. Se usar é muito bom, mas agora ele já tem você. Lembra do endemoniado gadareno? Aquele homem que era possesso, ninguém conseguia prender, Marcos 5. Jesus fala, aí os demônios que Jesus mandou para os porcos. Talvez agora você lembre da passagem. A Bíblia diz que depois ele teve uma transformação, estava sentado em perfeito juízo. A Bíblia diz que ele chegou perto de Jesus e falou assim, eu vou com o Senhor aonde o Senhor for. O que Jesus falou com ele? No meu barco você não entra. Tô brincando, ele falou isso não. Mas Jesus falou, não, vá para sua casa, para os seus e anuncia tudo o que eu fiz por você. E a Bíblia diz que ele indo, anunciou em toda Decápolis. Decápolis é uma palavra que usa para se referir a 10 cidades. Pensa, para te ajudar a entender. Nós temos Lafayette, Congonhas, Itaverava, Rio Espera, Nossa Senhora de Oliveira, tudo cidades próximas, né? Catas Altas, eu não sei quantas cidades dá, mas imagina que nós pegássemos essas cidades próximas a menos de 1 hora de distância uma da outra e chamássemos de Decápolis, 10 cidades. A Bíblia diz que ele não só anunciou para a família dele, mas para todos. O que Jesus tinha feito por ele. E é isso que nós somos chamados a fazer. Amém? Anunciar para as pessoas o que Jesus tem feito por nós. E se de fato Jesus transformou a sua vida, é só você falar do que ele fez na sua vida. E a hora que as pessoas falam, como que eu vou ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, como que eu faço para quê? E você começa aos poucos a anunciar para ela o evangelho. Está entendendo, amém? E aí sim, dessa forma, você e a sua casa podem um dia servir ao Senhor todos.
Se você crer, toda a sua casa também vai ser salva. Mas entenda que é preciso, não é automático. Eu estou aqui representando a minha filha, minha família. História verídica. Eu tenho uma tia que, vamos dizer assim, de sangue é meu tio, mas a minha tia é casada com o meu tio de sangue. O pai dela, no dia em que ele se converteu na igreja, ele virou e falou assim: eu aceito Jesus e a minha família também. História verídica, irmão. Eu aceito Jesus e a minha família também. Olha que sacerdote do lar. Ele já bateu no peito, é eu e a minha casa aqui. E ele nunca tinha conhecido essa passagem de Josué. Mas ele já estava declarando. Então, você precisa crer nisso. Eu creio em Jesus e eu vou anunciar Jesus para minha família. Vou anunciar Jesus para meus filhos. Para de escorar no ministério infantil. Você pode ensinar os seus filhos o evangelho de Jesus. Amém? E é o que nós temos que fazer, irmãos. E, por exemplo, por falar em filhos, um outro versículo também, né? Que as pessoas tomam como promessa. Se eu não estou enganado, Provérbios 26. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando ele ficar velho, não se desviará dele. É 26 vezes? Deixa eu ver. Provérbios 26. Ou 22. Não deu branco agora. Se puderem me ajudar aí. Provérbios 22. 22, 6. Então, olha o que diz. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Ou ensine a criança no caminho que ela deve andar, e até quando ela se tornar velha, não se desviará dele. E aí tem muitas mães na igreja que falam assim: eu sempre levei meu filho para a igreja, e agora ele está desviado. Não quer saber nada de Jesus. Tá isso, aquilo, outro. Mas Provérbios não fala que eu tinha que ensinar? Eu levei ele para a igreja. Eu falava com ele que mentira é pecado, que isso é errado, que aquilo outro que Deus não gosta, que tal, que se nós desobedecer a Deus vai para o inferno. Deixa eu te falar, você não está anunciando o evangelho para ele. Você não está ensinando ele o caminho. Por que não, pastor? Jesus disse assim: eu sou o caminho. E a maneira como nós entendemos o Antigo Testamento, Provérbios, é através de quem? De Jesus. Então, quando o Provérbios diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, a forma correta da gente ler esse versículo é que nós precisamos ensinar a criança sobre Jesus. Nós precisamos anunciar Jesus para eles. E não proibições, irmãos. Olha para mim, anunciar o evangelho é diferente de falar com eles o que Deus proíbe e o que Deus permite. Falar com seu filho é pecado, sexo antes do casamento. Isso não é anunciar o evangelho para ele. Isso não é ensinar ele no caminho. Você está falando com ele o que desagrada a Deus. Mas isso não vai mudar o coração dele. Pelo contrário, é possível você despertar o desejo de conhecer essas coisas. Porque a maioria dos jovens que se desvia é porque foi o quê? Fui lá experimentar, fui ver como é que é. Não é assim? E adiantou ficar falando não vai. Por isso que como que nós fazemos? Nós precisamos desde cedo apresentar Jesus para os nossos filhos, porque Ele é o caminho. Apresentar o que Jesus fez por ele. Ajudar ele a entender que nós somos pecadores, que estamos destinados à ira de Deus, que estamos condenados ao juízo de Deus, à ira de Deus, porque nós pecamos. Mas eu ainda não fiz nada, mas você já nasce sobre o pecado. E você primeiro anuncia para ele o nosso estado diante de Deus e fala com ele, mas existe uma boa notícia. Jesus morreu por você, meu filho. E você ir ensinando para ele o que você já está aprendendo do evangelho, até ele reconhecer, de fato, eu sou um pecador, eu estou perdido, e eu preciso de um salvador, que é Jesus Cristo. Eu preciso desse caminho. Eu preciso do caminho, da verdade e da vida. E quando ele se apaixonar por Jesus mais do que ele te ama, você ensinou ele o caminho. E aí entra. Até quando ele ficar velho, ele não vai se desviar. Porque ele entendeu um termo que eu usei recentemente, que Jesus é o maior tesouro do mundo.
E até você, se você se desviar e querer que ele faça algo contrário à vontade de Jesus, o que ele vai falar? Mãe, eu amo a senhora demais, mas eu amo mais Jesus. Mas a minha pergunta é, seus filhos já amam mais Jesus do que amam você? Pastor, ainda não. Então eles precisam ainda conhecer quem Jesus é. Eles precisam ainda descobrir que Jesus é o maior tesouro do mundo. E a principal pessoa que precisa falar com eles isso é Jesus. Amém? Talvez você quem apresentou para o seu filho o Super-Homem, a Mulher Maravilha, os Vingadores. Por que ainda não apresentou Jesus? Quantos estão me entendendo? Por exemplo, uma mãe da igreja me pediu um conselho, falando assim, pastor, como que eu explico para meu filho que ele não pode dançar quadrilha na escola? Eu falei, nossa, que difícil, hein? Porque ela não queria simplesmente falar com ele, é pecado. E é isso que a gente precisa entender. A gente tem que parar com essa cultura evangélica do Brasil, que é simplesmente falar, por que não pode? Os filhos perguntam, né? Por que não pode? Porque não pode, porque Deus não gosta. Irmão, isso não é pregar o evangelho. Isso não é anunciar o caminho. Isso é simplesmente falar que ele é proibido. Amém? Aí eu falei, nossa, que difícil, hein? Como é que você explica para uma criança e na linguagem de criança? E aí, graças a Deus, o Espírito Santo me inspirou. E eu falei com ela, ele gosta de super-herói? Ela gosta. Eu falei, então, explica para ele que... Pergunta para ele qual que é o super-herói preferido dele. Depois fala com ele, imagina que esse super-herói salvou o mundo, a humanidade, de um mal. Ele salvou o universo, todo mundo. E o planeta Terra, ao invés de fazer uma festa para ele, fez para um outro super-herói que não fez nada. Faz para uma outra pessoa que não levantou nenhuma pedra, que não fez nada. E você pergunta para ele, como esse super-herói se sentiria? Ou pergunta para ele, você acha que está certo? E fala com ele, é isso que Jesus faz. E o que isso tem a ver com festa junina? Porque a festa junina é uma festa em comemoração a São João, que apesar de ter sido um santo, não fez nada para salvar o mundo. Então, se nós temos que fazer uma festa, tem que ser para quem? Para o Salvador do mundo. Amém? Então, irmãos, nós precisamos... primeiro, a gente precisa compreender, e eu tenho compreendido isso nos últimos meses, e tem mudado a maneira de conversar, de aconselhar. Nós precisamos entender isso. Amém? E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Da gente entender, de fato, o que é o Evangelho de Jesus e que nós temos que parar de anunciar proibições para as pessoas. Eu tenho certeza que você tem conhecido que fala, eu não vou para a igreja porque vou ter que parar de fazer isso, ter que parar de fazer aquilo, aquilo outro. O que ela vê na igreja? Um livro de regras. Olha para a Bíblia, é um livro de proibições, é um livro de regras. E a Bíblia não é um livro de regras, de proibições, irmãos. A Bíblia é um livro que conta a história do mundo, como que esse mundo estava perdido e como que houve um salvador do mundo que deu a vida dele para salvar toda essa humanidade. A Bíblia é uma história de amor. Pastor, mas tem uma parte que proíbe. Mas quando você descobre amor por esse Jesus, você que decide largar essas coisas. E eu vou repetir mais uma vez. Jesus disse que o reino de Deus é como um homem que encontra um tesouro num terreno. E ele fica tão feliz de ter encontrado aquele tesouro que ele volta, vende tudo que ele tinha, vai lá e compra o terreno inteiro para ficar com o tesouro. Quando nós descobrimos quem Jesus é e que ele é o maior tesouro do mundo, que o que ele fez por nós é a maior demonstração de amor, detalhe, sem a gente ter merecido, se eu tiver que vender tudo, irmãos, se eu de fato entendi, eu faço o quê? Eu vendo. Por isso que quando Jesus chamava as pessoas para segui-lo, quando as pessoas entendiam o evangelho, elas largavam tudo. Por isso que Jesus falou que se for preciso deixar pai e mãe, você deixa, por amor a ele. E é isso que nós precisamos entender e anunciar para a nossa família e para os nossos filhos. Quem Jesus é, o que ele fez por nós. E segundo o Deuteronômio, é isso que nós deveríamos estar fazendo, principalmente pais. Ou principalmente se nós temos alguém em casa que ainda não conhece Jesus. É levantando, anunciando ele. Deitando, anunciando ele. Andando na rua, anunciando ele. Amém? É isso que nós precisamos fazer. Porque aí sim,
não só nós vamos crer nesse Salvador e sermos salvos, como nós vamos anunciar para os nossos familiares. E ao descobrir que tesouro ele é, os nossos familiares também vão crer nele e também vão ser salvos. E nós vamos ver realizar na nossa vida o que aconteceu na vida do carcereiro. O dia terminou com toda a família feliz, porque agora criam em Deus. Criam em Jesus. Amém? Então, vamos, como é que eu posso dizer? Deixar de crer que as coisas acontecem de forma automática. Amém? Vamos anunciar Jesus, o caminho dos nossos filhos, dos nossos familiares. E aí, nós e a nossa casa vamos servir a quem? Ao Senhor. Amém? Fique de pé. Curva sua cabeça por um minuto. Pense no que você acaba de ouvir. Pense, talvez, como é que eu posso dizer? Em quais erros talvez você está cometendo? Talvez você tenha anunciado apenas proibições para os seus familiares, os seus filhos. Se você pensar direitinho, você não tem anunciado Jesus. Para que você entenda, quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, ele primeiro não deu os mandamentos e virou para o povo e falou assim: se vocês obedecerem, eu liberto vocês. Não. Deus primeiro libertou para depois dar os mandamentos. E ele disse: quando vocês lembrarem o que eu fiz por vocês, obedeçam a esses mandamentos. Não queira que os seus familiares, ou até mesmo você, obedeça a mandamentos sem antes entender a grande libertação que Jesus fez por nós, sem entender a maneira maravilhosa como Jesus nos salvou. E pare de anunciar para os seus familiares e para os seus filhos como se eles tivessem que obedecer para depois Jesus salvar. Não, ele salvou. E o que ele fez por nós é tão maravilhoso, mesmo antes da gente fazer qualquer coisa, que isso vai mudar o nosso coração e o coração deles e vai nos motivar a amá-lo e não apenas amá-los, como a obedecê-lo. Porque como diz uma canção que eu gosto muito, há uma frase nela que diz assim: faz sentido servir alguém melhor do que eu. Quando nós entendemos quem Jesus é, ainda que a gente raciocine, a gente diga: faz sentido obedecer esse Senhor. Faz sentido obedecer, fazer a vontade desse Senhor. Porque como disse Pedro, para onde nós iremos? Se só Ele tem as palavras de vida eterna. Se é Ele quem é o autor da vida. Jesus, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Por toda a grande libertação e salvação que o Senhor realizou na nossa vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos destinados à ira de Deus. Nós estávamos condenados ao inferno. Nós estávamos em condição de inimigos de Deus, de merecedores do castigo de Deus. Nós estávamos escravos do pecado. Nós estávamos refém da morte. Nós estávamos na mão do diabo, mas o Senhor nos libertou. O Senhor morreu naquela cruz, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor nos amou, e porque o Senhor nos libertou. O Senhor nos libertou do pecado, da morte, das mãos do diabo, e já não há mais condenação para aqueles que creem em Ti. Já não há condenação. Já não há condenação. O Senhor nos tornou amigos de Deus, filhos de Deus, e nós te louvamos por isso. Por isso nós te amamos, por isso queremos te obedecer. Por isso nós queremos te obedecer, porque reconhecemos tudo que o Senhor fez por nós. Amém? E se você é grato a Ele, glorifique a Ele neste momento. Nós te louvamos, Senhor. Te louvamos. Nós te louvamos por tudo que o Senhor fez por nós. Amém? Amém? Pode se sentar um minuto?